A Era Formativa. A Idade dos Clássicos. China da dinastia Zhou, 1045 até 256, antes da Era Comum. O povo Zhou, que conquistou a dinastia Shang por volta do ano 1045 antes da Era Comum, era originalmente separado e distinto dos Shang. A pátria dos Zhou, situada no que hoje corresponde à província de Shanxi, localizava-se a oeste do núcleo do território Shang, e eles eram politicamente independentes. Durante algum tempo antes da conquista, contudo, os líderes Zhou reconheciam-se como vassalos subordinados do rei Shang, e grande parte da alta cultura Zhou, incluindo a adivinhação por ossos oraculares e a produção e o estilo dos vasos de bronze, inscritos com uma língua chinesa escrita comum, foi derivada da tradição Shang. O resultado da conquista foi, assim, uma nova síntese ou fusão cultural. Ah, Após a conquista ocorrida em 1045 antes da Era Comum, a recém-estabelecida dinastia Zhou absorveu a população Shang pré-existente e até permitiu que a antiga família real Shang mantivesse sua identidade, embora com o título reduzido de duques, especificamente do estado de Song, em vez de reis soberanos, a fim de continuar realizando seus rituais ancestrais essenciais. Isso ilustra, mais uma vez, até que ponto a civilização chinesa foi desde o início uma formação híbrida, combinando múltiplas tradições culturais locais. O final do período Shang correspondeu a um estado relativamente pequeno, existente em meio a um conjunto de outras culturas aproximadamente semelhantes e em contato com regiões muito mais distantes, como demonstra o grande número de conchas marinhas de cauri importadas desde locais tão longínquos quanto o Oceano Índico, bem como a introdução da carruagem puxada por cavalos, que havia surgido séculos antes no território que hoje corresponde ao Cazaquistão, proveniente das estepes do norte por volta de 1250 antes da Era Comum, possivelmente chegando pela região Nordeste. A civilização chinesa pode ter se desenvolvido em grande medida de forma autóctone, mas jamais constituiu um sistema completamente fechado e isolado. Como demonstrou Christopher Beckwith, o mito de origem dos Zhou é notavelmente semelhante ao de um número surpreendente de outros povos da Eurásia, que vão desde os antigos citas e romanos no Ocidente até o reino de Koguri, na Coreia, incluindo ainda, em períodos posteriores, os turcos e os mongóis, o que sugere um grau inesperado de cultura eurasiática compartilhada. Segundo a lenda Zhou, o primeiro ancestral desse povo foi concebido quando uma mulher chamada Zhang Yuan pisou na pegada do deus supremo Shangdi, o Senhor do Alto, e por esse motivo engravidou. O nome Zhang Yuan significa literalmente progenitora dos Jiang, sendo os Jiang mais um povo antigo, por vezes considerado ancestral dos tibetanos modernos, com o qual os Zhou aparentemente se intercasaram. A gravidez milagrosa de Zhang Yuan, portanto, resultou no nascimento de um filho conhecido como Houji, o Senhor do Milhete. Acreditando, porém, que Shangdi desaprovava sua gravidez, Zhang Yuan abandonou o filho no campo, apenas para que sua vida fosse salva por bois e ovelhas que se deitaram ao seu lado para mantê-lo aquecido. Em seguida, tentou abandoná-lo numa floresta, onde ele foi resgatado por lenhadores. Depois, uma vez mais, foi abandonado sobre o gelo, ocasião em que pássaros o aqueceram com suas asas. Após sua concepção divina e a repetida proteção sobrenatural durante a infância, Houji, já adulto, descobriu técnicas agrícolas que transmitiu a seus descendentes, os quais se tornaram o povo Zhou. A lenda prossegue afirmando que esses descendentes viveram durante algum tempo de modo seminômade e chegaram inclusive a abandonar temporariamente a agricultura, antes de finalmente se estabelecerem numa região conhecida como a Planície de Zhou, localizada a cerca de 80 milhas a oeste da atual cidade chinesa de Xi'an. Foi dessa planície que, segundo a tradição, derivaram seu nome. A planície de Zhou, por sua vez, situa-se dentro de uma bacia muito mais ampla, tradicionalmente conhecida como a região dentro das passagens, Guanzhong. Trata-se de uma grande área agrícola razoavelmente fértil, quase inteiramente cercada por montanhas, formando uma espécie de vasta fortaleza natural, que ao longo da história chinesa serviu repetidamente como base para a conquista militar e a unificação da China. Os povos Zhou pré-históricos eram, eles próprios, desde o início, aparentemente também o produto de uma mistura cultural, e estavam claramente envolvidos na interação entre modos de vida agrícolas e formas seminômades de criação de gado nas fronteiras noroeste do mundo chinês da Idade do Bronze.
Presume-se que os Zhou tenham emergido da fusão de diversas culturas pré-históricas locais, sob a influência da civilização Shang vizinha, como um exemplo inicial do que se denomina formação estatal secundária. Os primeiros vasos rituais de bronze dos Zhou, por exemplo, parecem ter sido copiados de modelos Shang, embora, ao longo do tempo, estilos Zhou relativamente únicos tenham se desenvolvido. Os Zhou também foram literalmente armados por tecnologias Shang. Suas carruagens e arcos compostos recurvos eram idênticos às armas Shang, embora se tenha especulado que a armadura de bronze Zhou possa ter representado um aprimoramento em relação à armadura de couro Shang. Nenhum vestígio arqueológico identificável da cultura Zhou foi encontrado na região conhecida como Dentro das Passagens, até cerca de um século antes da conquista Zhou sobre o Shang, o que reforça a lenda de sua migração para essa área a partir de outro local. Não se sabe com certeza onde esse outro lugar se situava, mas é possível que tenha ficado um pouco mais ao nordeste. Ao chegarem à região Dentro das Passagens, os Zhou podem ter se misturado com outras populações que já habitavam o território. Após se estabelecerem ali, o chefe Zhou foi investido pelo rei Shang como duque vassalo. Não satisfeitos com essa condição subordinada, contudo, os duques Zhou logo usurparam o título supremo de soberania dos Shang, promovendo-se a reis. Segundo a tradição lendária, o segundo rei Zhou foi morto pelos Shang, e o terceiro rei Zhou foi mantido cativo pelos Shang durante 7 anos, até ser resgatado mediante pagamento. Após gerações de provocações repetidas desse tipo, o quarto rei Zhou, conhecido como Rei Wu, uma designação póstuma que significa o rei marcial, finalmente declarou guerra aos Shang, acusando o último rei Shang de uma longa lista de abusos, entre eles o fracasso em realizar os rituais apropriados aos espíritos de seus próprios ancestrais. O rei Wu mobilizou uma vasta coalizão de outros povos descontentes e derrotou decisivamente os Shang em batalha num local chamado Muyé, o Ermo dos Pastores, ao sul da última capital Shang, nas proximidades da atual Anyang, na província de Henan. O governo da atual República Popular da China, considerando esse episódio como parte fundamental do patrimônio nacional, financiou um projeto cronológico especial destinado a determinar as datas exatas dos acontecimentos no alvorecer da história chinesa. Na medida do que hoje pode ser estabelecido, acredita-se que a conquista Zhou tenha ocorrido por volta do ano 1045 antes da Era Comum. Trata-se de uma das datas mais importantes de toda a história da China. Após a grande batalha e a derrota dos Shang, a narrativa prossegue afirmando que o último rei Shang retirou-se para o pavilhão do Terraço do Cervo e ali se imolou pelo fogo. 8 dias depois, o rei Wu dos Zhou comunicou sua vitória ao céu e anunciou sua intenção de assumir residência no Reino do Meio. Esse termo, Reino do Meio, Zhongguo, conforme já mencionado anteriormente, tornou-se hoje o equivalente mais próximo em língua chinesa da palavra inglesa China. Uma inscrição descoberta no ano de 1963, gravada num vaso ritual de bronze fundido pelos Zhou para comemorar sua vitória sobre os Shang, é considerado o mais antigo exemplo sobrevivente conhecido do uso desse termo fundamental. Embora os Zhou e os Shang fossem povos diferentes, ambos eram, em certo sentido, chineses. Mais precisamente, ambos contribuíram para a formação de uma identidade chinesa que ainda se encontrava em processo de consolidação. Ao longo dos 8 séculos da dinastia Zhou, parece ter se formado gradualmente uma consciência deliberada de identidade como Wuxia, isto é, chinesa, sobretudo em contraste com as culturas seminômades claramente estrangeiras do norte. Contudo, muitos dos povos que viviam no que hoje concebemos como China, incluindo praticamente todo o sul, ainda permaneciam fora desse mundo Wuxia durante o período Zhou. Ao mesmo tempo, até tempos surpreendentemente recentes, algumas populações, tanto da Coreia quanto do Vietnã, também reivindicavam descendência dos mesmos ancestrais lendários e afirmavam fazer parte da mesma grande civilização que os chineses. Como explicava um texto chinês do século IX, quando Confúcio compôs os Anais da Primavera e do Outono, ele tratou os diversos senhores que utilizavam rituais estrangeiros como estrangeiros e aqueles que se aproximavam dos chineses como chineses. Essa identidade Wuxia chinesa primitiva era claramente bastante aberta e inclusiva, definida em termos de civilização, assim como por mitos de descendência comum.
Não se tratava exatamente de uma identidade nacional no sentido moderno. O rei Wu dos Zhou morreu apenas 2 anos após sua vitória sobre os Shang, sendo sucedido no trono por seu filho mais velho. Como o novo rei ainda era muito jovem e a dinastia Zhou permanecia relativamente insegura, o irmão do rei falecido, conhecido como Duque de Zhou, assumiu o poder como regente em nome do jovem monarca. Outros membros da família real, contudo, desconfiaram das intenções do duque, e logo 3 dos próprios irmãos dele se rebelaram. Em campanhas militares renovadas, o Duque de Zhou esmagou essa rebelião, matando um irmão mais velho e forçando outro ao exílio durante o processo. Segundo uma narrativa particularmente estimada, preservada no livro dos documentos, uma das 5 obras centrais dos clássicos confucionistas, o céu enviou então um grande vento que devastou as colheitas. Em busca de uma resposta ritual para esse desastre, o jovem rei teria sido inspirado a abrir uma determinada caixa reforçada com metal que havia sido selada pelo Duque de Zhou. Dentro dela, o rei encontrou o registro de um ritual anterior, no qual o Duque de Zhou havia oferecido a própria vida em oração como substituto do rei Wu, que se encontrava doente, embora ainda não tivesse morrido. Esse documento, até então desconhecido, revelou uma prova inesperadamente dramática da sinceridade altruísta do Duque de Zhou. Após conseguir estabelecer a dinastia sobre bases mais estáveis, a narrativa prossegue afirmando que o Duque de Zhou renunciou voluntariamente à sua autoridade como regente. Pelo menos segundo o relato tradicional, portanto, o Duque de Zhou teria agido de modo decisivo e eficaz em favor da dinastia, sem qualquer consideração por benefício pessoal. Histórias desse tipo a respeito do Duque de Zhou tornaram-se fundamentais para a tradição política chinesa. Elas estabeleceram o princípio confucionista central do governo pela virtude, bem como o importante corolário de que, se a administração de uma dinastia não fosse virtuosa, ela poderia perder sua legitimidade e, assim, seu direito continuado de governar. A figura do Duque de Zhou está intimamente associada à elaboração de um conceito político chinês de extrema relevância, conhecido como Mandato do Céu. O céu tornou-se a divindade suprema dos Zhou, substituindo o antigo Shangdi, e os reis Zhou afirmavam ser filhos do céu, Tianzi, investidos de um mandato do céu para governar tudo o que se encontra sob o céu. A veneração aos Zhou do céu como fonte de legitimidade real é notavelmente semelhante às crenças das estepes da Ásia interior em um Deus celeste universal, e pode refletir influências culturais do norte sobre os Zhou primitivos, anteriores à formação dinástica. Desde o início, porém, aquilo que se tornou a abordagem tipicamente chinesa da ideia amplamente difundida do direito divino dos reis apresentou uma inflexão singular. Embora alguns membros da família real Zhou preferissem compreender o mandato do céu como um direito hereditário permanente, o Duque de Zhou lhe conferiu uma interpretação mais revolucionária. O mandato do céu podia ser revogado. A sobrevivência de uma dinastia dependia da continuidade de um bom governo. O mesmo céu observa todos os povos em todos os lugares e impõe princípios universais. Os Shang haviam desfrutado anteriormente do mandato do céu, e antes deles, supostamente também os Xia. Mas, como os reis Shang se tornaram corruptos, o mandato passou aos Zhou. Os reis Zhou manteriam o mandato apenas enquanto continuassem a merecê-lo. Como afirma o livro dos documentos, o céu vê como o meu povo vê, de modo que o descontentamento popular poderia ser interpretado como evidência da perda do mandato do céu. No século IV antes da Era Comum, o grande pensador confucionista Mencius, Menzi, cerca de 385 até cerca de 312 antes da Era Comum, foi suficientemente audacioso para declarar explicitamente que a derrubada de um mau governante não constituía crime algum, sendo tão justificável quanto a punição de qualquer ladrão ou assaltante comum. O conceito do mandato do céu, portanto, legitimou as sucessivas mudanças dinásticas ao longo da história chinesa pré-moderna e impôs a cada uma delas a obrigação ideal de um governo meritório. Ao mesmo tempo, a ideia de um único filho do céu detentor do mandato pode também ter reforçado a noção de que, em qualquer momento dado, só poderia existir uma única dinastia legítima sob o céu, possuidora desse mandato. O conceito do mandato do céu não se tornou inteiramente irrelevante, nem mesmo nos tempos atuais. Mudança de mandato, jamming,
É a tradução literal chinesa da palavra ocidental moderna revolução, um termo amplamente empregado na China do século XX. A dinastia Zhou perdurou por cerca de 8 séculos, mas, embora a casa governante Zhou possa de fato ter organizado de maneira um pouco mais sistemática a antiga e relativamente frouxa rede de alianças regionais herdada do Shang, e embora suas pretensões à soberania legítima exclusiva sob o céu possam ter contribuído para estabelecer um ideal duradouro de unidade política na China, os Zhou provavelmente jamais exerceram uma administração centralizada direta sobre uma área muito extensa. Especialmente após a antiga capital Zhou no oeste ter sido saqueada por forças estrangeiras no ano 771 antes da Era Comum e a capital ter sido transferida para o leste em Luoyang, inaugurando o chamado período Zhou Oriental de 770 até 256 antes da Era Comum, o poder efetivo dos reis Zhou passou a ser progressivamente eclipsado pela ascensão de estados territoriais regionais que acabariam durante o período dos estados combatentes, de 479 até 221 antes da Era Comum, por se transformar em países plenamente independentes, cada qual com seus próprios reis soberanos. As 100 escolas do pensamento. A dinastia Zhou é considerada a era formativa da civilização chinesa. Quase todas as obras clássicas da literatura chinesa, bem como as principais correntes do pensamento indígena, tomaram forma durante o período Zhou. Essa referência a escolas de pensamento é, contudo, um pouco enganosa, pois uma das características mais marcantes do pensamento chinês sempre foi seu ecletismo aberto, uma disposição para tomar emprestadas e incorporar quaisquer ideias que parecessem úteis ou boas. Poucos chineses do período pré-moderno jamais se enquadraram de modo claro e exclusivo em uma única escola de pensamento. Ainda assim, existem certas grandes linhas de tradição intelectual que podem ser distinguidas entre si de maneira útil, ainda que algo artificial. Entre elas destacam-se, sobretudo, o confucionismo, o daoísmo, também grafado taoísmo, e o legalismo. Como exemplo da amplitude do pensamento da era Zhou, que de modo algum se limitava a essas três grandes correntes, pode-se mencionar também a tradição dos especialistas militares. Confucionismo. O confucionismo é comumente considerado a corrente principal da tradição chinesa e, de modo mais amplo, do leste asiático. Surpreendentemente, porém, pode-se sustentar um argumento plausível de que o confucionismo é, na realidade, uma invenção ocidental. De fato, não existe na língua chinesa uma palavra ou conceito que corresponda com precisão ao termo inglês Confucian. A aproximação mais próxima em chinês é Hu, que se refere de modo mais específico aos eruditos que estudavam os antigos clássicos, sendo o confucionismo entendido como os ensinamentos dos Hujiao. Foram justamente esses textos clássicos que constituíram o fundamento da tradição cultural chinesa pré-moderna. Embora os clássicos incluam o que podem ser considerados os livros mais antigos da tradição literária chinesa, sem contar as inscrições ainda mais antigas sobre ossos oraculares como livros, eles não assumiram sua forma definitiva senão relativamente tarde, nem alcançaram um estatuto canônico venerado até o final do século II antes da Era Comum. Existem 5 clássicos confucionistas centrais. O Livro dos Documentos, também chamado Livro da História da Shujing ou Shangshu. Trata-se de uma coletânea de discursos, proclamações e outros documentos atribuídos a grandes figuras da antiguidade, desde os lendários reis sábios até o início do período Zhou. Grande parte do material Zhou é considerada autêntica, embora a autenticidade dos textos anteriores ao Zhou seja mais duvidosa. O Livro das Odes, Shijing, uma coletânea de aproximadamente 300 canções ou poemas do início do período Zhou, alguns dos quais ainda possuem considerável valor literário. O Livro das Mutações, I Ching, às vezes grafado Qing, trata-se de um manual de adivinhação baseado em um conjunto de 64 hexagramas, combinações variadas de 6 linhas inteiras e interrompidas, acessados por meio do lançamento de talos de milefólio. Os ritos, Li, que constituem na verdade um nome coletivo para 3 livros distintos, abrangendo uma ampla variedade de temas. Esses textos rituais parecem ter sido compilados relativamente tarde, apesar da atribuição tradicional de parte deles à mais remota antiguidade. Os Anais da Primavera e do Outono, uma história extremamente concisa do estado natal de Confúcio, Lu,
cobrindo os anos 722 até 481 antes da Era Comum. Como se acreditava tradicionalmente que o próprio Confúcio tivesse compilado essa obra, suas entradas foram examinadas com extremo cuidado, na suposição de que julgamentos morais profundos estariam implícitos em sutis escolhas de linguagem. Essa lista de 5 clássicos fundamentais foi posteriormente ampliada até totalizar 13 obras. Grande parte da importância atribuída aos clássicos derivava de sua presumida antiguidade, entendida como o retrato de uma idade de ouro idealizada no início do período Zhou e nos ainda mais antigos reis sábios. Desde o momento em que alcançaram o estatuto canônico, no final do século II antes da Era Comum, até o início do século XX da Era Comum, esses textos permaneceram no centro da educação formal na China, e, em grande medida, em todo o leste asiático. Embora o estudo dos clássicos frequentemente assumisse a forma de uma memorização árida e exaustiva, acompanhada de comentários textuais minuciosos, o próprio Confúcio havia enfatizado a necessidade tanto do estudo quanto do pensamento crítico. Aprender sem refletir é inútil. Refletir sem aprender é perigoso, dizia Confúcio. Os clássicos confucionistas difundiram-se, juntamente com a própria alfabetização, para a Coreia, o Japão e o Vietnã, onde exerceram influência crescente ao longo do tempo. No Japão, o auge do confucionismo só ocorreu no início da Era Moderna, durante o período Tokugawa, de 1603 até 1868 da Era Comum. No Vietnã, o confucionismo floresceu especialmente após o século XV, culminando em certo sentido sob a última dinastia, a Nguyen, de 1802 até 1945, no início do século XIX. Na Coreia, o período de maior influência confucionista também coincidiu com a última dinastia pré-moderna, a Joseon, de 1392 até 1910. Ainda em meados do século XIX, um funcionário coreano pôde informar com orgulho a um visitante japonês que o código cerimonial coreano, baseado nos precedentes da dinastia Zhou. O leste asiático pode, em grande medida, ser definido justamente a partir desse confucionismo compartilhado, que coincidiu também com o uso comum do sistema de escrita chinesa e da língua escrita clássica. Essa linguagem literária comum possibilitou que coreanos, japoneses e vietnamitas instruídos do período pré-moderno lessem os clássicos confucionistas em suas palavras originais, e não por meio de traduções. Deve-se enfatizar, contudo, que o apelo do confucionismo na Coreia, no Japão e no Vietnã não se devia primordialmente ao fato de ele ser chinês. Embora o prestígio de um modelo imperial chinês poderoso e aparentemente bem-sucedido tenha, sem dúvida, desempenhado um papel inicial decisivo no estímulo à imitação, muitos coreanos, por exemplo, acabaram por se considerar confucionistas ainda melhores do que os próprios chineses. De modo geral, os clássicos não eram vistos como exclusivamente chineses. Da mesma forma que o Antigo Testamento da Bíblia não é exclusivamente judaico, o Alcorão é exclusivamente árabe, ou as escrituras budistas exclusivamente indianas. O apelo residia antes em uma verdade supostamente universal. Com exceção dos anais da primavera e do outono, de certas partes dos textos rituais e dos apêndices, ou asas, do livro das mutações, esses clássicos confucionistas normalmente não eram atribuídos ao próprio Confúcio. A maioria era considerada muito mais antiga do que ele, embora se acreditasse de modo convencional que Confúcio tivesse desempenhado algum papel na edição ou transmissão de cada obra. Ainda assim, se o estudo dos clássicos, atividade característica dos Hu, era central à prática efetiva do confucionismo no leste asiático pré-moderno, o confucionismo recebe seu nome do homem que conhecemos como Confúcio, nascido no ano 551 e falecido no ano 479 antes da Era Comum. Confúcio é a forma latinizada, isto é, europeia, do título chinês Kongfuzi, ou de maneira mais simples, Kongzi, que significa Mestre Kong. Seu nome próprio era Kongqiu, e ele nasceu no estado nordestino de Lu, no que hoje corresponde à província de Shandong. Durante sua própria vida, Confúcio permaneceu um mestre relativamente obscuro. A maior parte do que conhecemos de forma segura, tanto sobre o homem quanto sobre suas ideias, deriva de uma única coletânea de suas conversas, compilada por seus discípulos algum tempo após sua morte, conhecida como os Analectos, em chinês, Lunyu. A mensagem central de Confúcio era a da liderança pelo exemplo moral.
Ele acreditava que qualquer tentativa de governar por meio de regulamentos e punições apenas incentivaria as pessoas a encontrar maneiras engenhosas de burlar a lei, enquanto a condução por meio do ritual adequado, Li, e da força moral levaria o povo a corrigir-se espontaneamente. Confúcio, por exemplo, rejeitou explicitamente a pena de morte em certa ocasião, afirmando: Senhor, ao conduzir o seu governo, por que recorrer à morte? A virtude da pessoa nobre é como o vento, e a virtude das pessoas comuns é como a relva. Quando o vento sopra sobre a relva necessariamente se curva. A chave para uma boa sociedade residia na autocultivação individual dos princípios morais por parte do homem nobre, Junzi, que poderia então influenciar aqueles ao seu redor e, por fim, até mesmo trazer paz ao mundo. Como dizia Confúcio, o homem nobre cultiva a si mesmo para dar paz a todos os povos. Em uma passagem particularmente expressiva, Confúcio descreveu como esse processo de autocultivo e interiorização da virtude se realizou em sua própria vida. Aos 15 anos, voltei meu coração para o aprendizado. Aos 30, firmei-me. Aos 40, já não tinha dúvidas. Aos 70, pude seguir os desejos do meu coração sem ultrapassar os limites. Virtudes específicas importantes, entre outras, que se esperava que um cavalheiro confucionista cultivasse incluíam a correta observância do ritual, Li, a humanidade ou benevolência, Ren, e a piedade filial. O ritual era um legado do alvorecer da civilização chinesa, quando vasos rituais de bronze eram fundidos para oferendas aos espíritos. Para o próprio Confúcio, contudo, as crenças religiosas subjacentes a esses antigos rituais já não constituíam o ponto essencial. O ritual havia se tornado, sobretudo, um padrão de conduta adequada e um instrumento de autodisciplina. Por meio do domínio de si mesmo e do retorno ao ritual, torna-se humano, dizia Confúcio. A humanidade, portanto, consistia sobretudo na capacidade de empatia para com os outros. Quanto à benevolência, se desejas estabelecer-te, ajuda os outros a se estabelecerem. Se desejas desenvolver-te, ajuda os outros a se desenvolverem. Ser capaz de reconhecer a si mesmo nos outros é estar a caminho da humanidade. Ou, como Confúcio expressou de forma mais sucinta, o que não desejas para ti, não o faças aos outros. A piedade filial refere-se à demonstração do devido respeito aos pais e aos ancestrais. Trata-se talvez do valor confucionista mais difícil de despertar simpatia entre individualistas ocidentais modernos, mas os confucionistas tradicionalmente a consideravam o alicerce absoluto de uma boa sociedade. Como afirma uma passagem dos Analectos, entre aqueles que são piedosos para com seus pais e fraternos para com seus irmãos, são de fato poucos os inclinados a ofender seus superiores. Não é a piedade filial e a fraternidade a raiz da humanidade? No Japão, no ano 757 da Era Comum, uma imperatriz decretou: os antigos, ao governarem o povo e pacificarem o país, precisavam utilizar o princípio da piedade filial. Como fonte de toda ação, nada tem prioridade sobre isso. Devemos ordenar que cada família do Império Japonês possua e memorize diligentemente um exemplar do clássico da piedade filial. O clássico da piedade filial foi uma das adições posteriores ao cânone confucionista. É, na realidade, quase inconcebível que todos, ou mesmo muitos, japoneses tenham realmente lido esse livro no século VIII. Uma estimativa plausível do número total de japoneses envolvidos com documentos escritos em língua chinesa naquele período não ultrapassa 20.000 pessoas. Ainda assim, a postura confucionista imperial no Japão, bem como a centralidade da piedade filial nessa interpretação do confucionismo, permanece significativa. A expectativa de hierarquia inerente a esse ideal de servir filialmente aos pais e não ofender os superiores também evidencia uma das principais contradições do pensamento confucionista. Por um lado, os confucionistas idealizavam a memória de uma ordem social, Zhou antiga, profundamente aristocrática e buscavam conservadoramente perpetuá-la. Eu transmito, mas não crio. É uma das afirmações mais conhecidas de Confúcio. Além disso, algumas das virtudes confucionistas mais importantes, como a piedade filial e a lealdade, só podem ser expressas por meio de relações hierárquicas. Esse é um dos lados da equação confucionista. O outro lado, contudo, consistia em uma vertente nitidamente igualitária e meritocrática do pensamento confucionista. Presumia-se que qualquer pessoa poderia, em potencial, aperfeiçoar a si mesma por meio da autocultivação e, então, conduzir o mundo por meio de seu exemplo. Como afirmou Confúcio,
Na educação, não deve haver distinções de classe. A China já havia deixado de possuir uma aristocracia verdadeiramente hereditária no século III antes da Era Comum, e a linha meritocrática do pensamento confucionista acabaria por se concretizar sob o império no notável sistema chinês de exames do serviço civil, por meio do qual os funcionários do governo eram selecionados com base em desempenhos anonimamente avaliados em provas escritas. Essa contradição no confucionismo é parcialmente resolvida quando se reconhece que o mérito é, por natureza, desigual. Qualquer pessoa pode, em potencial, aperfeiçoar a si mesma, e a senioridade acumula-se naturalmente de modo igual para todos ao longo do tempo, mas nem todos efetivamente realizam esse aperfeiçoamento. Além disso, é possível que as inconsistências internas e as tendências variadas existentes no interior do confucionismo lhe tenham conferido uma vitalidade flexível de interpretação e aplicação. Enquanto a China, do final do período imperial, pode ter se tornado, por exemplo, uma sociedade excepcionalmente meritocrática segundo os padrões pré-modernos, no Japão do início da Era Moderna, os mesmos ideais confucionistas ajudaram a justificar uma hierarquia social rigidamente hereditária, sob lemas como Taiji Mei Bun, isto é, a obrigação moral de cumprir o papel correspondente ao próprio título. Cerca de um século após o tempo de Confúcio, surgiu um segundo grande mestre confucionista, conhecido como Mêncio, já mencionado anteriormente na discussão sobre o mandato do céu. Mêncio tornou-se célebre por insistir que os seres humanos são naturalmente bons, assim como a água, que, embora possa ser forçada a seguir qualquer direção, inclina-se naturalmente a fluir para baixo. Mêncio explica o fato inegável do comportamento humano inadequado na prática, que é por meio de uma narrativa notável. As árvores do Monte do Boi foram outrora belas, mas por situarem-se nos arredores de um grande estado, foram derrubadas a machado. Mesmo assim, não deixam de brotar novos rebentos e ramos, porém, bois e ovelhas também vêm ali pastar. Isso explica o aspecto estéril da montanha. Ao verem essa aridez, as pessoas supõem que a montanha jamais foi arborizada. De modo semelhante, a bondade inata das pessoas pode frequentemente ser acorrentada e destruída pelo que se faz durante o dia, a tal ponto que alguns chegam a supor que os seres humanos jamais possuíram a capacidade para a bondade. Assim como a esterilidade do Monte do Boi, contudo, isso não constitui o estado natural da humanidade. Além de formular um argumento retórico convincente, essa história revela também uma consciência notavelmente precoce do processo de degradação ambiental decorrente da atividade econômica humana. O terceiro e último grande pensador confucionista da Era Clássica foi Xunzi, que viveu aproximadamente entre o ano 310 e o ano 219 antes da Era Comum. Xunzi viveu no final do período dos estados combatentes e nutria de forma compreensível uma visão mais sômbria da natureza humana do que Mêncio. Para Xunzi, os desejos naturais do ser humano constituíam impulsos maus, que somente poderiam ser domados por meio de treinamento consciente e esforço deliberado. Xunzi também possuía uma compreensão notavelmente racionalista e não religiosa da ordem regular da natureza. Os processos do céu são constantes. Se lhes responderes com ordem, resultará boa fortuna. Se lhes responderes com caos, resultará desgraça. Se fortaleceres o que é fundamental e fores frugal em teus gastos, então o céu não poderá tornar-te pobre. O céu, em outras palavras, ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Embora o livro que leva o nome de Xunzi constitua uma notável coletânea de ensaios cuidadosamente elaborados, em contraste com os fragmentos de conversas preservadas que compõem tanto os Analectos de Confúcio quanto o Mêncio, diferentemente dessas duas obras, o Xunzi jamais alcançou reconhecimento como parte do conjunto canônico ampliado dos 13 clássicos confucionistas. Daoísmo. Após o confucionismo, a corrente mais influente do pensamento chinês clássico foi o daoísmo. Em comparação com o confucionismo, o daoísmo exerceu influência muito menor sobre as regiões do leste asiático fora da China, embora não fosse desconhecido na Coreia, e, segundo alguns argumentos, tenha inclusive contribuído para a ideologia fundadora do Império Japonês, chegando a fornecer o próprio nome da religião japonesa considerada nativa, o Shintoísmo, isto é, o caminho dos espíritos. Mesmo segundo os padrões normalmente ecléticos da cultura chinesa, o daoísmo é notavelmente difuso e difícil de delimitar com precisão. A própria palavra Dao significa
caminho ou estrada. Em sentido filosófico, passou a significar o caminho. O termo Dao é amplamente utilizado em todo o leste asiático em contextos que não são propriamente daoístas. Exemplos incluem a arte marcial japonesa, conhecida como Kendo, o caminho da espada, e a Dao Shui chinesa, o estudo do caminho, que em inglês é chamada de neoconfucionismo. Mesmo os elementos considerados explicitamente daoístas podem ser surpreendentemente vagos e variados. O famoso dualismo yin-yang, por exemplo, é frequentemente classificado como daoísta e até imaginado como central ao daoísmo, mas talvez seja mais adequado compreendê-lo simplesmente como uma vertente independente do pensamento tradicional chinês. Além disso, uma religião daoísta distinta emergiu gradualmente a partir do século II da Era Comum, tornando-se uma tradição religiosa relativamente bem definida, com seu próprio corpo canônico de escrituras, liturgias, sacerdotes e instituições. Mesmo essa forma institucionalizada do daoísmo era internamente complexa. O conjunto de escrituras religiosas daoístas, conhecido como Daozang, inclui mais de 1000 textos distintos. Para a era clássica Zhou, contudo, o pensamento daoísta pode ser efetivamente definido a partir de apenas 2 livros relativamente curtos e não explicitamente religiosos: o Laozi, Lao Tse, e o Zhuangzi, Zhuangtse. Embora breves, essas obras figuram entre as maiores e mais profundas da literatura mundial. Segundo uma tradição, o homem conhecido como Laozi, de quem o livro recebeu o título, teria sido um contemporâneo mais velho de Confúcio, que serviu como arquivista na capital Zhou e que certa vez teria inclusive instruído o próprio Confúcio. Laozi, contudo, significa apenas velho mestre, e tanto a identidade do autor do livro Laozi quanto a data de sua composição, que pode ou não ter ocorrido tão tardiamente quanto o século III antes da Era Comum, permanecem incertas. A linguagem do Laozi é simples, poética e extremamente enigmática. Zhuangzi, o mestre Zhuang, cujo nome completo era Zhou, nascido por volta do ano 369 e falecido por volta do ano 286 antes da Era Comum, em contraste, é considerado uma figura histórica real. O livro que leva seu nome é uma coletânea encantadora, embora frequentemente desafiadora do ponto de vista linguístico e conceitual, composta de parábolas e narrativas fantasiosas. Um excelente exemplo do estilo de Zhuangzi é sua história sobre o cozinheiro Ding. O cozinheiro Ding era um açougueiro mestre que, ao cortar, aprendera a seguir os padrões naturais das articulações, tendões e ligamentos, de modo que, plof, o corpo inteiro se separa como um torrão de terra que se esfarela. Após anos de prática, ele já nem sequer via a carcaça como um todo, mas manejava a lâmina com o espírito. Um bom cozinheiro troca sua faca uma vez por ano, porque corta. Um cozinheiro medíocre troca sua faca uma vez por mês, porque golpeia. Eu tenho esta minha faca há 19 anos e já desmanchei milhares de bois com ela, e ainda assim, o fio está tão bom como se tivesse acabado de sair da pedra de amolar. Um cozinheiro assim compreendia verdadeiramente o caminho. O caminho, ou Dao, é evidentemente o conceito central mais importante do daoísmo, mas esse Dao é inexprimível em palavras. Como afirma a célebre frase inicial do Laozi, o caminho que pode ser dito não é o caminho constante. Ainda assim, o Dao é inescapável, permeando e moldando todas as coisas. Diferentemente do Dao confucionista, que era especificamente moral e centrado no ser humano, o Dao daoísta transcendia as pequenas e artificiais considerações humanas. O céu e a terra não são humanos, tratam todas as coisas como cães de palha, isto é, como objetos sacrificiais descartáveis, diz o Laozi. Na vastidão da natureza, os seres humanos e suas preocupações são insignificantes. Os daoístas, de modo apropriado, estiveram entre os primeiros povos do mundo a desenvolver uma profunda apreciação da beleza natural da natureza selvagem indomada. Não era apenas o fato de que a moralidade humana fosse artificial, ela podia inclusive ser contraproducente. É precisamente porque a sociedade honra os dignos que surge a competição. É porque ouro, jade e outros bens raros e preciosos são valorizados que existe o roubo. Quando todos no mundo conhecem a beleza como beleza, a feiura aparece. Quando todos conhecem o bem como bem, surge o não bem, adverte o Laozi. A sabedoria, portanto, consiste em não perseguir tais bens. O sábio não acumula. Quanto mais utiliza em benefício dos outros, mais possui ele próprio. E quanto mais dá aos outros, mais retorna para si. O caminho do céu é beneficiar e não ferir.
O caminho do sábio é agir sem competir. Com frequência, o melhor curso de ação é a não ação. Os daoístas foram defensores precoces do que poderia ser descrito como políticas de laissez-faire. De fato, já se sugeriu seriamente que a expressão francesa laissez-faire pode ter sido originalmente cunhada no século XVIII por certos economistas franceses pioneiros, conhecidos como fisiocratas, que admiravam aquilo que imaginavam ser o mínimo de intervenção governamental na economia chinesa. Embora o governo imperial chinês, na prática, tenha sido bastante inconsistente nesse aspecto, tanto a teoria daoísta quanto a confucionista tendiam conscientemente a defender uma abordagem idealmente minimalista do exercício do poder. Os confucionistas favoreciam a liderança pelo exemplo virtuoso em vez de regulamentos e punições, e de modo recorrente clamavam pela redução de impostos e por dar descanso ao povo. Os daoístas, a partir de sua perspectiva distinta, acreditavam que a intervenção ativa apenas agravaria os problemas. O caminho é constante. Ao nada fazer, nada fica por fazer. Se senhores e reis conseguirem mantê-lo, todas as coisas por si mesmas serão transformadas, aconselhava o Lao Tzu. Legalismo. Um contraste marcante com o ideal de governo minimalista defendido tanto pelos confucionistas quanto pelos daoístas é oferecido pela terceira grande corrente do pensamento chinês clássico, o legalismo. Fagia. Como o próprio nome indica, o legalismo enfatizava técnicas de governo baseadas na lei escrita, claramente codificada e rigidamente aplicada. O legalismo foi ainda menos uma escola filosófica acadêmica formal do que o confucionismo. Embora existam alguns textos legalistas importantes, notadamente o livro do Sr. Shang, Shang Shu, atribuído a Shang Yang, falecido no ano 338 antes da Era Comum, e sobretudo o Han Feizi, mestre Han Fei, escrito por um discípulo do confucionista Sun Tzu chamado Han Fei, falecido no ano 233 antes da Era Comum. O legalismo desenvolveu-se menos a partir do ensino e da teoria do que de certas tendências da prática administrativa que emergiram ao longo do período dos estados combatentes. Em oposição à moralidade e ao idealismo confucionistas, costuma-se dizer que os legalistas ofereceram realismo. Embora o exemplo virtuoso de um rei sábio possa, ou não, levar algumas pessoas a corrigirem a si mesmas, como esperavam os confucionistas, reis verdadeiramente sábios são, na prática, raros. Todos os seres humanos, porém, são naturalmente movidos pela busca de seus próprios interesses, e seu comportamento pode, portanto, ser moldado conforme desejado por meio da elaboração de leis claras, sustentadas pelos poderosos incentivos de recompensas e punições fixas. Como explicava o livro do Sr. Shang, o modo de administrar bem um Estado consiste em tornar claras as leis que regulam os funcionários. Não se deve confiar no fato de que os homens sejam inteligentes ou ponderados. O governante torna o povo unidirecionado em seu pensamento, para que não conspirem em busca de proveito egoísta. Assim, a força do Estado será consolidada, e um Estado cuja força foi consolidada é poderoso, enquanto um país que gosta de discursos é desmembrado. Esse compromisso unívoco com os objetivos estatais de construir um país rico e um exército forte, como afirmava o lema, contribuiu para transformar o reino de Qin, onde o Sr. Shang atuou como primeiro-ministro no século IV antes da Era Comum, no mais poderoso entre os estados combatentes, e acabou por possibilitar que ele unificasse todos os demais reinos no primeiro Império Chinês. O antigo lema legalista chinês, país rico, exército forte, foi também, mais incidentalmente, retomado de forma consciente no Japão moderno para servir como a base ideológica formal do desenvolvimento industrial e tecnológico no final do século XIX. Na China moderna, igualmente, a memória do antigo legalismo foi parcialmente reabilitada no século XX, quando passou a ser visto como um movimento progressista que, mais de 2000 anos antes, já havia argumentado contra a adesão cega às tradições conservadoras e insistido na necessidade de mudar conforme os tempos. Como apontavam os antigos legalistas, os seres humanos haviam vivido outrora em cavernas, mas seria insensato continuar vivendo em cavernas apenas porque esse fora o modo antigo. A compilação de códigos legais na China pode ter começado já no século IX, antes da Era Comum, e o clássico fundamental da lei, o Fajing, foi composto no final do século V antes da Era Comum.
O legalismo tornou-se o fundamento ideológico do primeiro Império Chinês. E embora o legalismo explícito tenha sido pouco depois parcialmente desacreditado em razão de sua suposta dureza e rigidez, o Império Chinês permaneceu por longo tempo profundamente moldado pela ideia de governo por meio da lei. Isso foi tão marcante que, na fase formativa da história japonesa inicial, no século VIII da Era Comum, quando um novo governo imperial japonês se estabelecia conscientemente segundo o que se percebia como o modelo continental chinês, os japoneses tomaram os códigos legais como a própria essência desse modelo. Historiadores japoneses atualmente costumam denominar esse período como a Era do Direito Penal Administrativo, Hitsudai. No Japão, contudo, os códigos legais de estilo chinês logo entraram em declínio, sendo substituídos por desenvolvimentos mais propriamente indígenas. Também na China pré-moderna, embora o governo pela lei jamais tenha sido totalmente abandonado, ao longo dos séculos foi o confucionismo de caráter mais humanista que se tornou progressivamente dominante. A arte da guerra. Confucionismo, daoísmo e legalismo foram as três principais correntes de pensamento na China do final do período Zhou, mas existiam também muitas outras vertentes intelectuais. Um grupo importante e precoce foi o dos seguidores de Mozi, ativo no século V antes da Era Comum, que defendiam o amor universal e treinavam um grupo de discípulos nas técnicas de guerra defensiva, com o objetivo de proteger pequenos estados contra agressões externas. Nada menos que 9 capítulos do livro conhecido como Mozi tratam de questões de defesa militar, incluindo temas como escadas de escalada e técnicas de guerra de cerco. Não surpreende que a apropriadamente denominada Era dos Estados Combatentes tenha produzido numerosos especialistas em assuntos militares. O primeiro tratado militar, considerado o mais antigo do mundo, foi a Arte da Guerra Sunzi, Sunzi Bingfa. Essa obra continua a ser estudada ainda hoje em academias militares de todo o mundo e também inspirou certos políticos e empresários modernos. Nos últimos séculos do período imperial chinês, 6 antigos tratados militares da dinastia Zhou foram reunidos a um texto posterior para formar o conjunto conhecido como os 7 clássicos militares. Como ocorre com muitos textos chineses antigos, a datação e a autoria do Sunzi são objeto de intenso debate. As datas sugeridas variam desde o final do século VI, quando o suposto autor, o mestre Sun ou Sunzi, teria vivido, até o final do século IV antes da Era Comum. Em geral, a data de composição desses textos antigos interessa apenas a estudiosos especializados. No caso de Sunzi, ela pode fazer diferença considerável em razão da natureza rapidamente mutável da guerra no final do período Zhou. No início da dinastia Zhou, os exércitos eram tipicamente pequenos, as campanhas breves, e o combate centrava-se em aristocratas que lutavam em carruagens e seguiam ideais rituais de cavalheirismo. Se os relatos históricos antigos forem dignos de crédito, lutar com honra era considerado mais importante até mesmo do que vencer. À medida que a China ingressou na era dos estados combatentes, porém, os grandes estados passaram progressivamente a se organizar para a guerra total. O direito de portar armas, que antes fora monopólio e privilégio aristocrático, tornou-se agora uma obrigação masculina universal. A conscrição militar, isto é, um exército de recrutamento baseado em registros compulsórios de domicílios, possibilitou o surgimento de novos e enormes exércitos de infantaria camponesa, que chegavam a contar com centenas de milhares de homens, agora armados com mortíferas bestas e por vezes mobilizados em guerras de longa duração. Nada menos que 590 guerras distintas. Ademais, foram registradas ao longo dos 2 séculos e meio do período dos estados combatentes. Uma média superior a 2 guerras por ano. A guerra tornara-se uma realidade sombria e cotidiana. Uma consequência da mudança na natureza da guerra foi um aumento muito maior da brutalidade. Vencer e não lutar com honra passou a ser tudo. Sun Tzu declarou de modo notório que o exército é um caminho Dao de engano, o que parece refletir essa nova implacabilidade da era dos estados combatentes. A surpresa tornou-se essencial. Ataca onde ele não está preparado, surge onde ele não espera. Ao mesmo tempo, deve-se ocultar as próprias disposições, de modo que, para o inimigo, as forças aparentem não ter forma nem padrão. No momento do ataque, aplica-se então uma força esmagadora.
O objetivo não é glória nem heroísmo, é a vitória. Uma vitória fácil é melhor do que uma vitória sangrenta, e um triunfo decisivo é alcançado da melhor maneira ao se garantirem previamente as condições necessárias antes mesmo de desferir o primeiro golpe. Portanto, o exército vitorioso vence primeiro e só depois entra em combate. A informação é crucial. Para Sun Tzu, uma palavra-chave era Shi. Embora a definição corrente de Shi seja simplesmente poder ou força, para os termos significava mais precisamente a disposição latente de uma força potencial, como uma avalanche prestes a despencar ou uma besta armada, pronta para disparar com um leve toque no gatilho. Assim, o Shi daquele que sabe dispor os homens para a batalha é como fazer rolar grandes pedras redondas de uma montanha, explicava Sun Tzu. A ideia é vencer com o mínimo possível de combate e destruição, baseando-se na inteligência em vez da força bruta. Se conheceres a ti mesmo e conheceres o inimigo, aconselha Sun Tzu, não haverá perigo em 100 batalhas. Tal ênfase na inteligência, ainda que nem sempre na evitação do derramamento de sangue, também estava em consonância com a nova abordagem da era dos estados combatentes. Os enormes exércitos de conscritos camponeses exigiam um apoio logístico maciço e sofisticado, incluindo a fabricação em larga escala de armas e armaduras, bem como o fornecimento de alimentos e vestimentas. O treinamento e a organização tornaram-se cruciais, e os tratados militares da época tipicamente enfatizavam a importância da disciplina e do planejamento. O comandante já não era um aristocrata combatente em carruagem, nem um guerreiro que liderava pessoalmente a carga heróica na batalha, mas sim um grande estrategista operando atrás das linhas. Sun Tzu, de modo célebre, colocou o ataque às estratégias do inimigo acima do ataque às suas cidades. A guerra intelectual passou a ter precedência sobre o combate físico. Ele sugeriu o ideal instigante de possivelmente vencer uma guerra sem a necessidade de qualquer luta efetiva. Costuma-se afirmar que isso representa uma abordagem tipicamente chinesa da guerra, e a civilização chinesa é por vezes descrita como particularmente pouco militarista. É verdade que, sob o Império posterior, a carreira militar jamais foi tão honrada quanto a literária, e que, mesmo em assuntos militares, a inteligência era normalmente mais valorizada do que a força física. Um dos contrastes mais notáveis que podem ser traçados entre o ethos confucionista chinês e as tradições ocidentais e japonesas mais conhecidas talvez seja, de fato, uma tendência consistente a preferir o civil e literário, Wen, ao marcial. Segundo os analectos, quando lhe perguntaram sobre táticas, Confúcio respondeu: ouvi falar dos vasos sacrificiais, mas nada aprendi sobre a disposição das tropas. No dia seguinte, partiu. Contudo, o confucionismo jamais foi a única vertente de pensamento na China. Um estudioso moderno que examinou cuidadosamente os 7 clássicos militares e sua aplicação na guerra do final do período imperial, concluiu que o paradigma central da cultura estratégica chinesa não era, na realidade, tão diferente do conhecido axioma realista ocidental. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Certamente houve muitas guerras ao longo da longa história da China. A primeira unificação imperial, em particular, foi forjada em Guerra Sangrenta. Primeiro Império. As falhas de Qin, 221 até 207 antes da Era Comum. O antigo mundo grego, composto por múltiplas pequenas cidades-estado, foi transformado na era helenística de grandes impérios autocráticos pelas conquistas de Alexandre o Grande, que viveu de 356 até 323 antes da Era Comum. Aproximadamente um século depois, no extremo oriental da Eurásia, a China atravessou um processo em certa medida semelhante. No caso chinês, os muitos pequenos domínios semi-independentes que haviam constituído o antigo mundo Zhou já haviam sido consolidados em um pequeno número de reinos territoriais relativamente grandes. Esses reinos foram todos unificados em um único império pela primeira vez no ano 221 antes da Era Comum. O homem que se tornaria o primeiro imperador da China, Yin Zheng, nascido no ano 260 e falecido no ano 210 antes da Era Comum, tinha 39 anos de idade, segundo o cálculo chinês, quando unificou aquilo que parecia ser todo o mundo civilizado, um triunfo tão completo que ele se gabou. Onde quer que existam vestígios de pessoas, não há ninguém que não seja meu súdito. Ah! Apesar de tal exagero evidente e do uso continuado da antiga expressão tudo sob o céu, Tianxia, como designação do domínio, foi aproximadamente aquilo que hoje entendemos como a China propriamente dita,
que pela primeira vez foi seriamente unificada em um único país. Por mais natural que essa unificação possa parecer hoje, ela provavelmente não foi inteiramente inevitável. Os primeiros Zhou haviam estabelecido o ideal de um filho do céu universal, submetido à ordem moral universal do céu, mas não haviam tentado instituir um governo central único. O mundo clássico dos antigos filósofos chineses fora um mundo de múltiplos países independentes e de considerável diversidade local. Mesmo um século após a primeira unificação ocorrida em 221 antes da Era Comum, ainda se falavam dentro do império diversas línguas distintas, descendentes das línguas dos antigos estados combatentes. Ironicamente, o reino que conquistou todos os demais e fundou a primeira versão do Império Chinês, Qin, havia começado apenas como um estado periférico, semi-chinês, situado nas fronteiras do mundo chinês. O estado de Qin foi oficialmente fundado, após ter sido por algum tempo um vassalo menor dos Zhou, no ano 770 antes da Era Comum, naquela mesma região, dentro das passagens que constituíram o núcleo original do poder Zhou. Entre os primeiros artefatos arqueológicos distintivamente associados ao estilo Qin, inicialmente restritos a uma área a oeste da região, dentro das passagens, há evidências claras de uma fusão entre influências chinesas de estilo Zhou e elementos não chineses. Até o período dos estados combatentes, Qin permaneceu menos desenvolvido do que os demais estados situados na planície central, a leste. Contudo, sua localização na fronteira noroeste do mundo, Zhou pode ter lhe proporcionado acesso vantajoso ao comércio com a Ásia Central. Essa posição fronteiriça também pode ter estimulado inclinações mais belicosas, e o relativamente fraco comprometimento de Qin com os valores confucionistas tradicionais talvez o tenha tornado mais aberto à experimentação com as ideias radicais do legalismo. Qin pode, portanto, representar um exemplo precoce do que hoje às vezes se denomina as vantagens do atraso. Qin encontrava-se em posição de realizar uma apropriação seletiva de ideias úteis provenientes dos reinos mais avançados do leste, sem estar sobrecarregado pelo peso integral de suas tradições. A chegada ao estado de Qin, vinda do leste, do senhor Shang, no ano 361 antes da Era Comum, marca um ponto de inflexão na história tanto de Qin quanto da China. Uma das características notáveis do estado de Qin era um grau extraordinário de abertura a talentos imigrantes. Um rumor malicioso e provavelmente falso chegou inclusive a alegar que o próprio primeiro imperador, um século depois, seria filho ilegítimo de um mercador imigrante que se tornara chanceler. Após sua chegada a Qin, o senhor Shang recebeu a oportunidade de experimentar reformas legalistas no governo do estado. Ao longo da década seguinte, promulgou novos códigos legais, unificou os sistemas de pesos e medidas, estabeleceu um sistema administrativo burocrático centralizado e criou novos títulos não hereditários. Embora o próprio Sr. Shang tenha sido executado no ano 338 antes da Era Comum, em razão de um conflito com a família real, ele colocou em movimento a máquina de guerra de Qin. Um século depois, no ano 247 antes da Era Comum, o homem que se tornaria o primeiro imperador da China ascendeu ao trono como o último rei de Qin. Após sobreviver a diversas tentativas de assassinato, esse rei tornou-se progressivamente temeroso de aparecer em público ou mesmo de revelar sua localização. No ano 221 antes da Era Comum, seus exércitos conquistaram o último estado remanescente dos estados combatentes, Qi. E seu primeiro ato registrado após essa conquista sem precedentes foi consultar seus ministros a fim de conceber um título mais majestoso para si do que o simples rei. O resultado dessas deliberações foi o novo título Wangji, ou Imperador. Esse homem é geralmente conhecido pela história como Qin Shi Huangji, título que significa literalmente primeiro imperador de Qin. Após ascender ao trono, os governantes do leste asiático jamais deveriam ser mencionados por seus nomes pessoais enquanto vivos. Utilizavam-se diversas expressões eufemísticas e, após a morte, eram designados por títulos póstumos. O título Wangdi continuou a ser utilizado na China até o ano 1912 da Era Comum e inspirou terminologia imperial correlata no Japão e no Vietnã, ao passo que, na Coreia pré-moderna, o título mais modesto e antigo de rei permaneceu em uso. O primeiro imperador de Qin tornou-se célebre por padronizar os sistemas de escrita,
os códigos legais, as moedas e os pesos e medidas de todos os reinos conquistados, em um esforço para promover uma cultura imperial unificada. Ele ergueu fortificações ao longo das fronteiras setentrionais, popularmente consideradas a primeira versão da Grande Muralha da China. Estabeleceu 44 novas unidades administrativas ao norte do deserto de Ordos e transferiu centenas de milhares de pessoas do interior para colonizar a fronteira norte. As conquistas meridionais do primeiro imperador, que se estenderam até o que hoje corresponde ao norte do Vietnã, também incorporaram grande parte do atual sudeste da China ao mundo chinês pela primeira vez. No conjunto, segundo uma estimativa, nada menos que 3.170.000 pessoas foram deslocadas para as fronteiras do norte e do sul pelo primeiro imperador, processo que contribuiu para dissolver antigas identidades locais e estabelecer novas lealdades de alcance imperial. As histórias tradicionais chinesas retratam o regime Qin como extraordinariamente sistemático e intrusivo. E estudiosos modernos céticos por vezes inclinaram-se a duvidar de que qualquer governo pré-moderno pudesse de fato exercer tamanho grau de controle efetivo sobre uma área tão extensa. Em 1975, contudo, arqueólogos descobriram aproximadamente 1.000 tiras de madeira, o principal material de escrita na China antes da invenção do papel, contendo documentos do período Qin, em um local chamado Yunmeng, na China Central. Essas e outras descobertas tenderam a reconfirmar o quadro tradicional de um aparelho burocrático legalista relativamente eficiente. Ao mesmo tempo, se a reputação Qin de punições draconianas não é exatamente refutada por essas novas evidências, tampouco é confirmada de forma contundente. Pesquisadores revisionistas argumentam hoje que o governo Qin talvez não tenha sido tão tirânico quanto os confucionistas chineses posteriores tradicionalmente o retrataram. Esses textos Qin redescobertos arqueologicamente também revelam uma diversidade de pensamento maior e evidências de uma população sujeita menos dócil do que se imaginava anteriormente. O primeiro imperador justificou suas conquistas em nome da promoção da paz e da justiça uniforme para o povo, após um longo período de guerras incessantes. 2.000 anos antes do nascimento de Thomas Hobbes, um livro compilado na corte Qin por volta do ano 239 antes da Era Comum, já antecipava a célebre noção hobbesiana de que pode ser necessário que as pessoas se submetam à autoridade de um Estado poderoso no simples interesse da autopreservação. Não há desordem maior do que a ausência de um filho do céu. Sem um filho do céu, os fortes subjugam os fracos, os muitos oprimem os poucos, e a destruição mútua por meio do emprego das tropas não pode cessar. Como o próprio primeiro imperador expressou, o fato de que todo o mundo seja atormentado por guerras incessantes deve-se à existência de senhores e príncipes. O primeiro imperador inicialmente fez questão de demonstrar a promoção de valores tradicionais ao nomear 70 eruditos como conselheiros do trono. A dissidência contínua, contudo, especialmente as críticas ao regime Qin por compará-lo desfavoravelmente à memória idealizada da antiguidade, mostrou-se intolerável. No ano 213 antes da Era Comum, o primeiro imperador ordenou de forma notória a queima de todos os livros, com exceção das histórias do estado de Qin e de alguns tratados técnicos considerados úteis. No ano 212 antes da Era Comum, ele teria ido ainda mais longe, ordenando a execução, por subversão, de 460 eruditos. Na memória confucionista, esses dois atos aterradores tornaram-se símbolos indeléveis da tirania Qin. O primeiro imperador também demonstrava profundo interesse por técnicas arcanas de prolongamento da vida e pode até ter se concebido como uma figura divina, detentora de poder cósmico capaz de alinhar o universo. Talvez o exemplo último de sua autoexaltação seja o enorme túmulo que mandou construir para si. Esse mausoléu, com cerca de 20 milhas de circunferência, contém, como apenas uma de suas partes, um exército inteiro de terracota composto por milhares de soldados de argila em tamanho natural, enterrados e redescobertos apenas recentemente por acaso. Assim, embora a reputação do primeiro imperador possa ter sido obscurecida por preconceitos confucionistas sobre dinastias posteriores, a escala vertiginosa de sua ambição foi suficientemente real. Segundo as histórias tradicionais, a extrema dureza e inflexibilidade das regulamentações legalistas de Qin logo provocaram revoltas.
Em menos de um ano após a morte do primeiro imperador, ocorrida no ano 210 antes da Era Comum, o território estava convulsionado por rebeliões. Ao mesmo tempo, uma luta pelo poder na corte também a dilacerava internamente. Conta-se que, quando Qin Shi Huangdi morreu, um certo eunuco, servidores domésticos imperiais castrados, conspirou para manter temporariamente em segredo a notícia da morte do imperador e falsificou um édito ordenando que o filho mais velho, competente do imperador cometesse suicídio. O trono passou, assim, a um filho mais jovem e incapaz, que logo foi reduzido à condição de marionete. Com o incentivo do eunuco, esse segundo imperador passou a suspeitar de outros membros de sua própria família e ordenou a execução de 12 de seus irmãos e 10 de suas irmãs. Após 3 anos, a posição do segundo imperador tornara-se tão deplorável que ele próprio se suicidou. Nesse momento, os rebeldes já se encontravam às portas da capital. A dinastia Qin caiu no ano 207 antes da Era Comum, após apenas 15 anos como dinastia imperial. As razões da ascensão meteórica e da queda igualmente abrupta de Qin foram resumidas de forma eloquente por um homem nascido apenas 9 anos após a morte do primeiro imperador, Jia Yi, que viveu de 201 até 169 antes da Era Comum, em um ensaio clássico intitulado As Falhas de Qin. Jia Yi escreveu que Qin havia conseguido enrolar o império como um tapete, envolver todo o universo, colocar no bolso tudo o que se encontra dentro dos 4 mares e engolir tudo nas 8 direções. Ainda assim, Qin foi derrubado de maneira repentina por rebeldes rústicos. Por quê? Porque o governante carecia de humanidade e retidão. Porque conservar o poder difere fundamentalmente de conquistar o poder. A repressão Qin à dissidência apenas agravou esses erros, ao tornar impossível que homens sábios demonstrassem sua verdadeira lealdade, advertindo sobre os perigos iminentes. Apesar de ter sido um crítico perspicaz da dinastia Qin, Jia Yi atribuiu sua queda aos abusos e excessos do regime e à incompetência dos sucessores do primeiro imperador, e não ao próprio sistema imperial. Após uma guerra civil relativamente breve, uma nova dinastia imperial foi estabelecida sobre as ruínas de Qin. O legalismo explícito pode ter sido desacreditado pelo fracasso Qin, mas o sistema imperial não o foi, e, em forma mais moderada, o modelo institucional Qin, bem como o título imperial Wangji, sobreviveria por 2000 anos, até o ano 1912 da Era Comum. O modelo Qin da China como um país único e unificado permanece ainda hoje e, de modo bastante apropriado, é provável que a palavra inglesa China derive por meio do sânscrito do nome Qin. Ironicamente, o reino que conquistou todos os demais e fundou a primeira versão do Império Chinês, Qin, havia começado apenas como um estado periférico, semi-chinês, situado nas fronteiras do mundo chinês. O estado de Qin foi oficialmente fundado, após ter sido por algum tempo um vassalo menor dos Zhou, no ano 770 antes da Era Comum, naquela mesma região, dentro das passagens, que constituíram o núcleo original do poder Zhou. Entre os primeiros artefatos arqueológicos distintivamente associados ao estilo Qin, inicialmente restritos a uma área a oeste da região, dentro das passagens, há evidências claras de uma fusão entre influências chinesas de estilo Zhou e elementos não chineses. Até o período dos estados combatentes, Qin permaneceu menos desenvolvido do que os demais estados situados na planície central, a leste. Contudo, sua localização na fronteira noroeste do mundo, Zhou pode ter lhe proporcionado acesso vantajoso ao comércio com a Ásia Central. Essa posição fronteiriça também pode ter estimulado inclinações mais belicosas, e o relativamente fraco comprometimento de Qin com os valores confucionistas tradicionais talvez o tenha tornado mais aberto à experimentação com as ideias radicais do legalismo. Qin pode, portanto, representar um exemplo precoce do que hoje às vezes se denomina as vantagens do atraso. Qin encontrava-se em posição de realizar uma apropriação seletiva de ideias úteis provenientes dos reinos mais avançados do leste, sem estar sobrecarregado pelo peso integral de suas tradições. A chegada ao estado de Qin, vinda do leste do Sr. Shang, no ano 361 antes da Era Comum, o Império Han, 202 antes da Era Comum até 220 da Era Comum. A dinastia Qin havia unificado os estados combatentes,
mas durar apenas 15 anos. No momento da queda de Qin, portanto, para muitas pessoas, os antigos reinos independentes ainda constituíam uma lembrança viva, e um retorno a alguma versão da antiga ordem multinacional dos estados combatentes não teria sido uma expectativa irrazoável. Apesar do breve ressurgimento de alguns desses reinos como participantes da rebelião anti-Qin, contudo, foi o modelo imperial unificado que logo se restabeleceu. A longo prazo, o líder rebelde mais importante revelou-se um homem chamado Liu Bang, falecido no ano 195 antes da Era Comum. Liu era de origem humilde. Iniciou sua carreira ao ser aprovado em um exame e tornar-se chefe local de polícia da dinastia Qin. Mas, no ano 207 antes da Era Comum, um exército rebelde sob seu comando penetrou na região dentro das passagens e capturou a capital Qin, pondo fim à dinastia. Havia um acordo prévio entre os líderes rebeldes de que aquele que tomasse primeiro a região dentro das passagens tornar-se-ia seu próximo rei. Mas ainda assim, Liu Bang lacrou os tesouros Qin e aguardou a chegada do comandante supremo da coalizão rebelde. No desfecho imediato, Liu Bang não recebeu a região histórica e estrategicamente crucial dentro das passagens, sendo em vez disso nomeado rei de Han, na região do Vale do Rio Han, situada um pouco mais ao sul. Uma consequência duradoura dessa designação foi que Han se tornaria não apenas o nome da dinastia imperial que Liu Bang logo fundaria, mas, por extensão, acabaria também por tornar-se o nome padrão de todo o povo chinês. Hoje, o povo Han é o povo chinês. Quando o rei de Shu foi traiçoeiramente assassinado por outro comandante no ano 206 antes da Era Comum, esse ato forneceu a Liu Bang o pretexto para reabrir a guerra civil. Seu primeiro movimento foi avançar para o norte e retomar a região dentro das passagens. Isso colocou Liu Bang de posse da mesma base territorial a partir da qual tanto os Zhou quanto os Qin haviam anteriormente conquistado a China. Após vários anos adicionais de conflito oscilante, no ano 202 antes da Era Comum, Liu Bang derrotou todos os seus rivais e proclamou-se imperador fundador de uma nova dinastia, a Han. Nessa altura, contudo, o território encontrava-se, segundo os relatos, tão devastado por anos de guerra civil que o novo imperador sequer conseguiu reunir uma equipe de 4 cavalos da mesma cor para sua própria carruagem. Como imperador, Liu Bang é conhecido pela história por seu nome póstumo de templo, Han Gaozu, o alto ancestral da dinastia Han. O imperador Gaozu recompensou seus príncipes-tenentes e parentes com nomeações como reis, ou príncipes, à frente de principados inicialmente semi-autônomos. Tal refeudalização pode ter sido necessária no primeiro momento, mas os imperadores subsequentes rapidamente reverteram essa política. Em cerca de meio século, os principados semi-autônomos haviam sido efetivamente eliminados e a administração centralizada ao estilo Qin foi restaurada em todo o império. Uma vez que Han Gaozu, o antigo Liu Bang, consolidou o controle da planície central, liderou então uma enorme força militar, supostamente composta por 320 mil soldados de infantaria, contra as tribos nômades ao norte. A dinastia Qin fizera algo semelhante 1 ou 2 décadas antes, mas dessa vez Han Gaozu deparou-se com uma surpresa desagradável: oposição organizada. As tribos nômades ao norte da China haviam se unificado em sua primeira confederação imperial, os Xiongnu. Apesar da aparente nitidez proporcionada pela linha da Grande Muralha, a fronteira setentrional da China é, na realidade, uma extensa zona de transição irregular, que vai da agricultura de estilo chinês à criação de gado e, por fim, ao verdadeiro nomadismo pastoral das estepes. A Grande Muralha pode inclusive ter sido originalmente construída mais como uma projeção do poder imperial chinês sobre os nômades do que propriamente para mantê-los afastados. De fato, as muralhas Qin incorporaram alguns dos mais importantes sítios arqueológicos dos Xiongnu ao interior do império. Embora hoje essa região seja geralmente chamada de Mongólia, o termo mongol ainda não existia nos tempos Qin e Han. As próprias fontes chinesas costumam estabelecer uma distinção relevante entre as regiões ao norte e ao sul do deserto de Gobi, correspondendo aproximadamente às atuais Mongólia Exterior e Interior. As áreas ao sul do Gobi foram frequentemente incluídas dentro das fronteiras imperiais chinesas, ainda que grande parte do terreno fosse mais adequada ao pastoreio do que à agricultura. A ascensão da primeira confederação imperial nômade ao norte da China pode ter sido, na verdade, uma resposta militar direta ao desafio representado pela criação do primeiro império chinês.
uma nova forma de organização política capaz de mobilizar o potencial militar disperso das tribos das estepes. Os Xiongnu não constituíam um povo homogêneo, mas sim uma confederação de tribos que incluía diferentes grupos étnicos e linguísticos. A língua Xiongnu, se é que existiu como tal, permanece um mistério. Isso não deve causar surpresa. A maioria dos impérios nômades das estepes foi de fato composta por misturas semelhantes. Um visitante romano ao acampamento de Átila, o Huno, que viveu aproximadamente entre os anos 406 e 453 da Era Comum, por exemplo, relatou que os Hunos formavam um grupo misto, que falava as línguas Huno, Gótica e Latina. O próprio nome de Átila era, na realidade, gótico. Existe uma teoria persistente segundo a qual esses Hunos, que tão notoriamente aterrorizaram o Império Romano, poderiam ter sido um grupo dissidente que migrou para o oeste a partir dos próprios Xiongnu, que anteriormente haviam confrontado a China da dinastia Han. Como tanto os Xiongnu quanto os Hunos são conhecidos por terem sido formações internamente heterogêneas, contudo, tal especulação pode, em última instância, revelar-se pouco significativa. Ainda assim, as estepes, que se estendem do norte de Pequim até a planície húngara na Europa, constituíram uma única zona cultural razoavelmente coerente. A dinastia Han inicial, assim como a Qin antes dela, possuía um exército de conscrição. Todos os homens adultos eram obrigados a cumprir 2 anos de serviço militar, tipicamente um ano de treinamento e um ano de serviço ativo. Isso permitiu à dinastia Han mobilizar um exército verdadeiramente enorme, mas também composto essencialmente por infantaria camponesa amadora. As forças de Han Gaozu, ao marcharem para o norte, descobriram com surpresa que não eram páreo para os arqueiros montados dos Xiongnu, acostumados desde a vida cotidiana à sela como guerreiros. O primeiro imperador Han Gaozu foi cercado e encurralado no topo de uma montanha próxima à atual cidade de Datong, logo a leste da curva mais setentrional do Rio Amarelo, durante uma semana inteira no ano 200 antes da Era Comum. Humilhada por esse primeiro confronto com o poder militar nômade dos Xiongnu, durante o meio século seguinte a dinastia Han adotou políticas de paz em relação a eles, apaziguando-os com presentes suntuosos e enviando filhas imperiais Han para se tornarem esposas de chefes Xiongnu. Essa política de apaziguamento só terminou depois que Wu Ji, o imperador Wu, o imperador marcial, ascendeu ao trono no ano 141 antes da Era Comum, como o sexto imperador Han. Udi governaria por 54 anos, de 141 até 87 antes da Era Comum, por mais tempo do que qualquer imperador da China anterior ao século XVIII, e seu reinado seria marcado tanto por grandes êxitos quanto por intensas controvérsias. Pouco depois de assumir o trono, Wu Ji convocou debates formais na corte sobre a conveniência da política de apaziguamento em relação aos Xiongnu. O apaziguamento passou a ser rejeitado, ainda que apenas porque não havia de fato impedido as contínuas incursões Xiongnu. Além disso, a dinastia Han havia, naquele momento, desenvolvido os recursos militares necessários para enfrentar com êxito os Xiongnu. No início da dinastia, o exército Han carecia visivelmente de cavalaria, mas quando Wu Ji subiu ao trono, várias estações de criação de cavalos já haviam sido estabelecidas, e o exército dispunha então de cerca de 300.000 cavalos. A infantaria equipada com bestas dotadas de gatilhos de precisão, disparadas a partir de comboios de carroças, também se mostrara eficaz contra os guerreiros nômades. Ainda assim, os Han enfrentavam enormes dificuldades logísticas ao tentar sustentar campanhas prolongadas nas vastas extensões abertas das estepes, onde os nômades podiam simplesmente recolher suas tendas e aguardar até que os suprimentos dos exércitos chineses se esgotassem. Udi desenvolveu, portanto, uma nova grande estratégia para contornar os Xiongnu. A nordeste, isso envolveu a conquista e incorporação ao Império Han do sul da Manchúria e do norte da Coreia. A noroeste, o imperador Wu iniciou suas ações enviando uma embaixada, guiada por um desertor Xiongnu, com o objetivo de buscar aliados nas regiões ocidentais. Alguns membros dessa missão podem ter alcançado territórios tão distantes quanto a Pérsia, mas foram capturados 2 vezes pelos Xiongnu e, de um grupo de 100 homens, apenas 2 conseguiram finalmente retornar à China 13 anos depois.
Embora essa embaixada não tenha estabelecido alianças militares, obteve informações estrategicamente valiosas e inaugurou intercâmbios diplomáticos e comerciais mais formais com as regiões ocidentais. Ao longo das décadas seguintes, campanhas militares Han incorporaram ao império as regiões que hoje correspondem a Gansu e Xinjiang, o Turquestão Oriental, como parte da expansão ocidental da ofensiva imperial Han contra os Xiongnu. Em uma ocasião, atravessando as montanhas Pamir rumo à Ásia Central, no ano 101 antes da Era Comum, exércitos Han chegaram inclusive a capturar a região de Samarcanda, no atual Uzbequistão. Os Han estabeleceram uma cadeia de guarnições e fortificações no noroeste, o que interrompeu as fontes de tributo dos oásis controlados pelos Xiongnu e levou, em última instância, à desintegração do Império Xiongnu por volta do ano 73 antes da Era Comum. O custo financeiro dessa estratégia, contudo, quase levou a dinastia Han à bancarrota. Uma estimativa recente calcula o custo total das operações militares de Han Wudi no noroeste em 1 trilhão e 890 bilhões de moedas chinesas ao longo de 40 anos. Embora a expansão do Império Han para o noroeste tenha contribuído para promover aquilo que mais tarde ficaria conhecido como as Rotas da Seda, pelas quais caravanas de camelos transportavam uvas da Pérsia e vidro do Mediterrâneo em troca da seda chinesa. As campanhas militares agressivas do imperador Wu impuseram severa pressão sobre a economia Han e estimularam novas intervenções econômicas estatais intrusivas, incluindo medidas como impostos sobre estoques mercantis e monopólios governamentais sobre minas e sobre a fabricação e distribuição de ferro, sal, bebidas alcoólicas e moedas. Um registro notável de um debate ocorrido na corte no ano 81, antes da Era Comum, sobre a conveniência de manter essas políticas econômicas, foi preservado, conhecido como os discursos sobre o sal e o ferro. Apesar do intervencionismo econômico e do expansionismo militar agressivo de Han Wudi, que poderiam lembrar o legalismo da dinastia Qin, foi ironicamente esse imperador quem primeiro estabeleceu o confucionismo como ortodoxia imperial. Os fundadores originais da dinastia Han haviam sido homens rudes de formação militar. Uma história célebre relata que um erudito apresentou ao primeiro imperador Han exemplares dos clássicos. Ao afagar sua montaria, o imperador teria respondido que conquistara o império a cavalo e não precisava de livros. A réplica imediata do erudito foi: pode-se conquistar o império a cavalo, mas é possível governá-lo desse modo? Com o legalismo desacreditado após a queda de Qin, a dinastia Han necessitava de uma nova base teórica para sua legitimação. Embora o próprio Wudi não fosse exatamente um confucionista, encontrou nessa tradição a fonte de sua justificação imperial. O cânone confucionista foi oficialmente definido pela primeira vez por Han Wudi no ano 136 antes da Era Comum, quando ele designou um mestre para ensinar cada um dos 5 clássicos. No ano 124 antes da Era Comum, Wudi também estabeleceu uma academia imperial dedicada ao estudo dos clássicos. Essa academia inicialmente possuía apenas alguns alunos, mas ao final da dinastia Han contava, segundo os registros, com 30.000 estudantes distribuídos em 1.850 salas. Sistemas de avaliação e recomendações regionais de estudantes começaram a ser desenvolvidos. Funcionários locais passaram a ser incentivados a recomendar para cargos públicos homens, reconhecidos por sua virtude confucionista. Ao longo dos séculos da dinastia, consolidou-se progressivamente a expectativa de que os oficiais do Estado deveriam ser cavalheiros eruditos. Famílias ambiciosas passaram a estimular seus filhos a estudar, visando a ascensão profissional. Com o tempo, escolas começaram a ser promovidas inclusive em comunidades rurais. Nos últimos tempos da dinastia Han, tabuletas eram colocadas à porta de aldeões que se destacavam visivelmente por virtudes confucionistas, e as expectativas confucionistas chegaram mesmo a ser impostas por lei. Por exemplo, no último século antes da Era Comum, pessoas em luto pelos pais falecidos, ou cujos pais fossem idosos, eram isentas do trabalho compulsório. No ano 116 da Era Comum, altos funcionários passaram a ser obrigados a observar 3 anos de luto após a morte de seus pais. A consagração final do confucionismo como ortodoxia imperial da dinastia Han ocorreu no ano 175 da Era Comum, quando foi decretado que os textos corretos dos 5 clássicos fossem literalmente gravados em pedra do lado de fora da Academia Imperial.
O confucionismo da dinastia Han estava enraizado no estudo meticuloso dos clássicos. Havia, contudo, certos aspectos do pensamento confucionista peculiares ao período Han. Esses elementos são melhor exemplificados por um homem chamado Dong Zhongshu, que viveu de 179 até 104 antes da Era Comum. Central na interpretação confucionista de Dong estava a ideia de que o céu e o ser humano estão mutuamente conectados. A função especial do governante, portanto, consistia em harmonizar ações entre o céu, a terra e os seres humanos. Acreditava-se que o comportamento humano virtuoso poderia repercutir de forma simpática por toda a ordem natural, de modo que, se o monarca corrigisse o próprio coração, até mesmo as estações do ano poderiam seguir seu curso adequado. Isso deu origem a uma ideologia que legitimava o Império Han ao vinculá-lo à própria estrutura cosmológica do universo, mas que ao mesmo tempo limitava a conduta autocrática por meio da ameaça de severas sanções sobrenaturais. A história dinástica do Han anterior, por exemplo, relata a história de um alto funcionário do governo que passou por uma briga sem intervir, mas parou para perguntar sobre a respiração ofegante de um boi. O oficial explicou seu comportamento aparentemente estranho, afirmando que brigas eram ocorrências rotineiras que deveriam ser tratadas por subordinados, enquanto um boi arfando devido a um calor fora de época era a responsabilidade das altas autoridades, que tinham a incumbência de harmonizar o yin e o yang. Dessa forma, o confucionismo promovia uma espécie de minimalismo imperial autocrático. A dinastia Han durou cerca de 400 anos, interrompida brevemente pela usurpação de Wang Mang, ocorrida entre os anos 9 e 23 da Era Comum, e seu legado permanece tão profundo que os chineses ainda hoje são chamados de povo Han. Ainda assim, a dinastia acabou por ruir. Um dos problemas crescentes foi a polarização econômica. Já no final do período dos estados combatentes, a prática da propriedade privada da terra encontrava-se bem estabelecida, mas os governos desse período e do início do império baseavam-se em um sistema fiscal e de conscrição composto por numerosos pequenos agricultores relativamente iguais entre si. Ao longo da dinastia Han, porém, algumas famílias ricas conseguiram adquirir vastas propriedades. Nesse processo, muitos pequenos proprietários foram desapossados e frequentemente reduzidos à condição de arrendatários, servos ou mesmo vagabundos e bandidos. Isso, por sua vez, reduziu a base tributária do governo central e impôs um fardo ainda maior sobre o número cada vez menor de pequenos agricultores restantes nos registros fiscais. A política da corte gerou outros problemas, especialmente a influência considerada excessiva exercida por eunucos e pelas famílias das consortes imperiais. Críticos dissidentes do poder dos eunucos foram punidos em uma série de expurgos que se estenderam por cerca de 2 décadas, a partir do ano 166 da Era Comum. Durante esses expurgos, mais de uma centena de cavalheiros distintos morreram na prisão e cerca de 600 ou 700 outros foram banidos do serviço público por toda a vida. Paradoxalmente, isso conferiu à postura de retirada altiva e afastamento do governo um certo prestígio moral elegante. No ano 184 da Era Comum, eclodiu uma rebelião de inspiração religiosa, conhecida como a Revolta dos Turbantes Amarelos. Embora os próprios turbantes amarelos tenham sido rapidamente reprimidos, o processo resultante transferiu o poder para as mãos de comandantes militares independentes. No ano 191 da Era Comum, um desses generais levou consigo o herdeiro do trono e destruiu a capital do final da dinastia Han, Luoyang, saqueando e incendiando, entre outras coisas, as grandes bibliotecas imperiais. Os finos tecidos de mapas e livros foram usados pelos homens de guerra como cortinas e sacos. À medida que exércitos de senhores da guerra marchavam pela China, ao lado de seus cavalos penduravam as cabeças dos homens. Atrás de seus cavalos carregavam as mulheres, cativas. A poetisa que escreveu esses versos finais foi ela própria capturada e viveu com o príncipe Xiongnu durante 12 anos antes de ser resgatada. Após o resgate, relatou que a biblioteca particular de 4.000 rolos de livros deixada por seu pai havia sido completamente perdida. O Romance dos Três Reinos, 220 até 280 da Era Comum. No ano 196 da Era Comum, existiam 13 grandes regimes independentes de senhores da guerra espalhados pelas ruínas do Império Han.
Segundo os relatos, alguns de seus exércitos não possuíam sequer planos para se manter ao longo do ano, saqueando quando estavam famintos e descartando os restos quando se encontravam saciados. Um desses senhores da guerra, contudo, destacou-se. Cao Cao, que viveu de 155 até 220 da Era Comum, cujo pai havia sido filho adotivo do chefe eunuco da dinastia Han. Cao Cao obteve a custódia pessoal do imperador Han, reduzido a marionete, e utilizou esse controle sobre a figura imperial para dominar toda a China do Norte. No ano 207 da Era Comum, ele pode ter exercido controle sobre metade da população total da China. Somente após a morte do próprio Cao Cao, ocorrida no ano 220 da Era Comum, é que seu filho finalmente ousou depor formalmente o último monarca Han e proclamar-se imperador fundador de uma nova dinastia imperial chamada Wei, ou Cao Wei, para distingui-la de outros estados também chamados Wei. Não demorou para que a situação se estabilizasse parcialmente, à medida que os diversos enclaves de senhores da guerra se consolidaram em três impérios relativamente consistentes, conhecidos popularmente como os Três Reinos. A família de Cao Cao governou a dinastia Wei no norte, de 220 até 265 da Era Comum. Outro império, Wu, foi estabelecido no sudeste, na região do Baixo Rio Yangtze, com capital onde hoje se encontra Nanjing, e uma terceira dinastia, denominada Shu Han, formou-se no sudoeste, na área correspondente à atual Sichuan, governando de 221 até 263 da Era Comum. O nome Shu Han é claramente composto. Shu era um antigo topônimo da região, enquanto Han remetia à dinastia Han, uma vez que os imperadores Shu Han reivindicavam legitimidade especial por descendência da antiga família imperial Han.